Olá, alunos! Vamos resolver um exercício da unidade 10 e o enunciado diz o seguinte: as deformações obtidas na roseta a 60 graus no ponto A da estrutura da figura são εA igual a 60 vezes 10 a menos 6, εB igual a 135 vezes 10 a menos 6 e εC 264 vezes 10 a menos 6. Determine, dois pontos, A, as deformações principais e as direções de ocorrência. B, considerando que o material da estrutura é feito de uma certa liga de aço com módulo de elasticidade E igual a 200 gigapascal e coeficiente de Poisson Ni igual a 0,3, determine as tensões principais e as respectivas direções de ocorrência. Bom, então conhecendo-se as deformações normais ao longo de 3 direções pré-determinadas, então eu tenho aqui 3 direções pré-determinadas, é possível calcular o estado de deformação num ponto de interesse. Então, no ponto de interesse aqui da nossa estrutura. Para isso, basta que a gente use as equações de rotação de deformações que nos foram apresentadas. No caso da roseta de 60 graus, a gente já tem essas equações, mais simplificadas, que foram apresentadas para a gente. Então, nós vamos substituir diretamente nelas. Bom, então anotei aqui para a gente, o que acontece quando a gente tem uma roseta de 60 graus. A gente tem essas equações que estão indicadas aqui. Então, basta que a gente substitua os valores encontrados na direção A, B e C, para que a gente possa encontrar, então, o estado de deformações em um ponto, nesse caso, o estado de deformações no ponto A. Então, vamos fazer isso. Vamos aplicar para cada uma delas. Então, vamos fazer. Bom, a deformação na direção X sai facilmente, εx é igual a εA. Se a gente ver lá no enunciado, εA vale 60 vezes 10 a menos 6. Então, essa a gente já obtém facilmente. Aí, vamos para as próximas. εy. εy é igual, então, a 1/3 vezes 2 vezes εb. Segundo o enunciado, εb é 135 vezes 10 a menos 6. Mais 2 vezes εc. εc é 264 vezes 10 a menos 6. E, finalmente, menos εa, que é 60 vezes 10 a menos 6. Então, a gente fazendo essa conta, a gente chega aqui no valor de εy. εy chegamos a 246 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a gente já tem aqui duas das componentes do nosso estado de deformação. Bom, a última aqui, que é a nossa componente γxy, ela é dada por 2 dividido por raiz quadrada de 3, que multiplica aí εb, então, εb é 135 vezes 10 elevado a menos 6, menos εc, que é 264 vezes 10 a menos 6. Resolvendo isso aqui, eu chego num valor negativo. Eu vou chegar em menos 149 vezes 10 a menos 6, tá? Então, eu vou chegar aí, todas elas, nesses valores indicados. Agora que a gente tem o estado de deformação num ponto, a gente pode ir para as perguntas do exercício, A letra A do exercício pedia as deformações principais, e as direções de ocorrência. Então, vamos aqui para as deformações principais. Então, vamos
lá. O que a gente tinha, que a gente aprendeu nas aulas teóricas? Tem uma equação de rotação aí que a gente consegue encontrar as deformações principais. E era o seguinte, ó, epsilon 1, 2, né, que a gente tem duas deformações principais, é dada por epsilon x mais epsilon y dividido por 2, mais ou menos a raiz quadrada de, entre parênteses, epsilon x menos epsilon y dividido por 2 ao quadrado, mais gama xy dividido por 2 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de tudo isso daqui. Então, essa daqui era a equação que a gente tinha lá para encontrar as deformações principais. O que a gente vai fazer? Vamos substituir pelos valores que a gente acabou de obter. Então, fica epsilon 1, 2 é igual a epsilon x, 60 vezes 10 a menos 6, mais epsilon y, 246 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 2. Mais essa enorme raiz quadrada aqui, ó. Vai ficar epsilon x, que é 60 vezes 10 a menos 6. Aí vai ser menos epsilon y, que é 246 vezes 10 a menos 6, dividido por 2. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Finalmente, mais a última parcela, que é aqui o valor de gama xy, então menos 149 vezes 10 a menos 6, dividido por 2, isso aqui também elevado ao quadrado. A raiz quadrada de toda essa nossa parcela. Então, fazendo essa conta, utilizando aqui mais ou menos, eu vou chegar a 2 valores. Então, eu chego aqui a 2 valores de deformações principais. Quais são os valores aí que eu vou chegar de deformação principal? Eu vou chegar no valor, vou chamar aqui de epsilon igual a 2,72 vezes 10 a menos 4, e vou chegar em epsilon 2 aqui de 3,39 vezes 10 a menos 5. Então, com isso, a gente encontrou aí as deformações principais. E para encontrar as direções principais? Olha, a gente também viu na parte teórica que para encontrar as direções principais, a gente fazia assim, ó, tangente de 2θ igual a gama xy dividido por epsilon x menos epsilon y. Então, vai ficar, ó, eu já vou tirar esses 10 a menos 6 que está em todo mundo, porque ele vai cancelar, né? Então, vai ficar menos 149 dividido por 60 menos 246. Resolvendo isso daqui, eu chego que 2θ é igual a 38,69. Então, daqui eu tiro as duas direções principais, né? Como que eu vou chegar nas duas direções principais? Então, uma delas é só dividir isso aqui por 2, então, eu vou chamar aqui de θ P1, para dizer que é principal, né? De 19,35 graus. E o θ P2, como é que eu chego? É só eu somar 90 graus a isso daqui. Então, ficou 109,35 graus. Então, a gente respondeu aí a parte A do exercício, que pedia pra gente as deformações principais e as direções de ocorrência. Então, vamos agora para a segunda parte do exercício, que pede pra gente as tensões principais. Bom, para encontrar as tensões principais, a gente vai precisar de alguns dados do exercício, né? Um deles é o módulo de elasticidade do aço. O módulo de elasticidade do aço foi dado como 200 gigapascal. Para facilitar a nossa vida, eu vou transformar tudo em quilonewton e centímetro quadrado. Então, eu vou deixar aqui em quilonewton por centímetro quadrado. Então, isso aqui equivale, ó, a 20.000
quilonewton por centímetro quadrado, tá? Bom, e também temos outra importante propriedade, que é o coeficiente de Poisson, que pelo exercício foi dado como 0,3. Bom, então como que a gente vai fazer? Bom, tem duas maneiras de resolver aqui, eu vou mostrar as duas. A primeira maneira que a gente vai fazer, a gente vai encontrar o estado de tensões no ponto e aí encontrar as tensões principais. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente vai descobrir aqui? A gente vai descobrir, então, quais são as tensões σx e σy. Para isso, a gente vai usar a lei de Hooke generalizada. Ó, então, εx é igual a 1 dividido por E, que multiplica σx menos ni σy. E εy é igual a 1 sobre E, que multiplica σy menos ni σx. A gente tinha isso lá da parte teórica já. Então, a partir daqui, a gente consegue escrever as seguintes equações. Então, vai ficar εx, então ficou aqui, 60 vezes 10 a menos 6, igual a 1 dividido por 20.000, vezes σx, que eu quero saber, menos 0,3, σy, que também é uma incógnita. Na de baixo, quanto vale εy? Vale 246 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é igual a 1 sobre 20.000 vezes σy menos 0,3 σx. Então, a gente tem aqui, duas equações e duas incógnitas. A gente tem um sistema, né? Um sistema 2 por 2. Então, isso aqui é um sistema 2 por 2. Eu consigo facilmente resolver. É só isolar uma delas aqui e substituir na outra. E eu encontro quanto vale σx e quanto vale σy. Então, fazendo isso, né? Fazendo essas continhas, eu não vou fazer aqui, vocês tentem fazer aí em casa para ver se vocês chegam no mesmo valor que eu. É só, então, isolar uma delas aqui, substituir na outra e a gente encontra facilmente os valores. Eu vou chegar em σx igual a 2,94 quilonewton por centímetro quadrado e σy igual a 5,8 aproximadamente quilonewton por centímetro quadrado. Então, eu cheguei nesses dois valores de σx e σy. Tá faltando quem para a gente ter completo nosso estado de tensões num ponto? O tal xy. Como que a gente obtém tal xy? Tal xy é o módulo de elasticidade transversal G vezes gama xy. A gente vai relembrar que este coeficiente ele pode ser escrito como função desses outros dois coeficientes, dessas outras duas propriedades mecânicas. Então, eu posso escrever o G como sendo E dividido por 2 vezes 1 mais ni. Então, aqui, vezes gama xy. Fazendo isso, ficou aqui 20.000 dividido por 2 vezes 1 mais 0,3, vezes o valor aqui de gama xy, que é menos 1,49 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou chegar aqui no valor, né, da nossa tensão tal xy. Então, eu chego no valor de menos, né, porque tem o menos aqui, 1,146 quilonewton por centímetro quadrado. Bom, respondi o exercício? Ainda não. Isso aqui é só
né? São só os valores das tensões em um ponto, né? Então, o estado de tensão em um ponto. A gente precisa agora encontrar o valor das tensões principais. Então, vamos continuar e encontrar finalmente as tensões principais. Para encontrar as tensões principais, a gente vai relembrar também da aula teórica, né, da unidade 9, que a gente encontrava a tensão principal 1 ou 2 utilizando a seguinte equação: σx mais σy dividido por 2, mais ou menos raiz quadrada de σx menos σy dividido por 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir os valores que a gente acabou de encontrar nessa equação aqui. E aí, a gente é capaz de encontrar finalmente as tensões principais. Então, fazendo isso, olha só, o que a gente vai ter? Então, vai ficar aqui, ó, no lugar de σx fica 2,94 mais σy 5,8 dividido por 2, mais ou menos a raiz quadrada de σx, que é 2,94, menos σy 5,8 dividido por 2 ao quadrado, mais agora o valor de tal xy, que é menos 146 ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso. E aqui a gente vai encontrar dois valores das tensões principais. Quais são os valores que a gente obtém aqui, ó? A gente obtém que σ1 vale 6,2 kN por centímetro quadrado e σ2 vale 2,54 kN por centímetro quadrado aproximadamente. Bom, o exercício pede também para que a gente encontre, né, as direções de ocorrência das tensões principais. Como que a gente fazia para encontrar, né, as direções de ocorrência? A gente fazia assim, ó, tangente de 2θ era igual a 2 tal dividido por σx menos σy. Então, fazendo isso daqui, olha só, vai ficar como tangente de 2θ é igual a 2 vezes, aí no lugar de tal, quanto que valia tal? Valia 1,146 dividido por 2,94 menos 5,8. Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar que θP1 é igual a 19,35 graus. E θP2 é só fazer 19,35 mais 90, que eu chego em, então, 109,35 graus. Percebam que é exatamente os mesmos valores que a gente encontrou para as deformações principais. Isso ocorre sempre que eu estiver trabalhando com materiais isotrópicos, né? Homogêneos e isotrópicos. Bom, por isso que existe uma outra maneira de resolver. Bom, então, como esperado, as direções das deformações principais são as mesmas das tensões principais. Então, há uma outra forma de resolver o item B. Então, as tensões principais podem ser calculadas diretamente, sem a gente precisar encontrar o estado de tensão no ponto. Então, a gente pode fazer assim, ó. A gente sabe que ε1 vale 272 vezes 10 a menos 6, e a gente sabe que ε2 vale
33 vezes, de 0,9 vezes 10 elevado a menos 6. Isso foi o que a gente calculou ali no item A. Então, como as direções principais são as mesmas, né? As direções das deformações principais e das tensões principais são as mesmas, eu posso escrever, ó, usando a lei de Hooke generalizada, que ε1 é igual a 1 dividido por E vezes σ1 menos ni σ2, e posso escrever que ε2 é igual a 1 dividido por E vezes σ2 menos ni σ1. Então, aí eu vou cair de novo num sistema de duas equações, duas incógnitas, mas mais facilmente eu chego na resposta. Então, vai ficar aqui, ó, o ε1, 272 vezes 10 a menos 6, que multiplica σ1, que é a nossa incógnita, menos 0,3 vezes σ2. E aqui no lugar de ε2, 33,9 vezes 10 a menos 6, que multiplica σ2 menos 0,3 σ1. Então, eu caio de novo no sistema de duas equações, duas incógnitas. Um sistema 2 por 2. Mas, resolvendo esse sistema, eu já saio com o valor de σ1 e com o valor de σ2. Então, façam em casa para conferir e vocês vão ver que a gente já sai com o valor direto de σ1 e σ2. Então, resolvendo isso aqui, ó, eu chego que σ1 é igual a 6,2 kN por centímetro quadrado e σ2 é igual a 2,54 kN por centímetro quadrado. Então, tem aí duas maneiras da gente obter as nossas tensões e direções principais.